Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, consoante o caso. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Pedro Póvoa por esta oportunidade para vir abordar este tema, o diagnóstico virológico das infecções respiratórias, que já foi parcialmente abordado o ano passado, quando vocês tiveram unidade de infecção, mas agora vamos dar aqui uma vertente mais prática, mais adaptada à vossa realidade futura como clínicos. Embora aqui a ideia não seja dar uma aula de virologia, obviamente isso vocês já tiveram, mas convém pelo menos relembrar alguns princípios básicos. E o primeiro princípio básico, naturalmente, é sabermos quais são os vírus respiratórios. Vocês veem aqui neste slide e convém realmente sabermos, termos uma ideia do que é que são os vírus, quais são os vírus de DNA, quais são os vírus de RNA, até porque isso, até do ponto de vista diagnóstico, tem algum interesse. Quando vocês pedirem um teste de biologia molecular, pedirem uma PCR, é correto dizer uma PCR para um adenovírus, para um bocavirus ou para um CMV. Se for um vírus de RNA, terá que ser um RT-PCR, uma vez que tem que ter aquele passo inicial da transcriptase reversa, o tal RT. Portanto, os vírus de RNA, enfim, são estes que vocês têm aqui, entrovírus, rinovírus, os influenza, metapneumovírus, sincicial respiratórios para influenza 1 a 4, e depois temos todos os coronavírus, agora bem conhecidos, os 4 primeiros que são os causadores das enfim, constipações vulgares, normalmente não passam disso. O MERS-CoV, enfim, também já foi falado noutro contexto, e o SARS-CoV-2, naturalmente este bem conhecido como o causador da Covid-19. Uma questão que se coloca é quais serão os objetivos do diagnóstico virológico, ou seja, para que é que nós estamos a investir no diagnóstico virológico, que vantagens é que tem, sabendo que são diagnósticos, uma vez que repousam muito sobre a biologia molecular, que é cara, porque é que nós vamos realizar. O primeiro é óbvio, portanto, porque ao fazermos o diagnóstico de uma infecção respiratória viral, nós podemos ter uma terapêutica antivírica ou antiviral. Agora, isso acontece, como provavelmente vocês já sabem, para a gripe. Temos realmente alguns fármacos com uma eficácia relativamente boa para a gripe ou influenza, e agora, mais recentemente, também para o SARS-CoV-2. Agora, temos que reconhecer que, efetivamente, tirando estes dois exemplos, que também são os dois vírus respiratórios mais importantes, mas realmente para todos os outros, não temos, neste momento, terapêuticas eficazes. Um segundo objetivo tem a ver com a redução da antibioterapia e o tempo de internamento. Sobretudo, o primeiro tem sido objeto de muitos estudos em que mostram que há uma tendência para a diminuição da antibioterapia nos doentes em que é feito o diagnóstico virológico. Pronto, isto enfim, tem alguma lógica. Enfim, se há um vírus, teoricamente poderia não haver uma bactéria ao mesmo tempo. Infelizmente, isto não é bem assim. Ou seja, estes estudos funcionam relativamente bem em pediatria. Efetivamente, em pediatria, as co-infecções e, sobretudo, a sobreinfecção bacteriana, quer dizer, ter primeiro uma infecção viral, seguida depois de uma infecção bacteriana, realmente na pediatria não é tão frequente. E, portanto, a maior parte dos estudos que mostram esta redução da antibioterapia quando se faz um diagnóstico virológico é sobretudo em pediatria. Nos adultos já não é assim tão claro, porque há uma percentagem significativa de pessoas que têm uma infecção viral e que a seguir ou concomitantemente têm uma infecção bacteriana. E, portanto, nestes casos, realmente não pode haver redução da antibioterapia. Um outro ponto importante é o controle da infecção hospitalar. E aqui temos um excelente exemplo, que vocês todos conhecem, do que acontece ainda atualmente com o SARS-CoV-2, portanto, e com a Covid. Portanto, se for diagnosticado uma pessoa com uma infecção viral por SARS-CoV-2, vocês viram isso durante a pandemia, terá que haver cuidados de maneira a evitar-se a transmissão do vírus dentro do hospital. Isto acontece para o SARS-CoV-2, também pode acontecer para a gripe, com o próprio vírus respiratório sincicial na pediatria também. Portanto, o fazer-se o diagnóstico leva a que se tenha algum cuidado em termos de isolamento daquele doente, enfim, mais ou menos rigoroso, isso agora depende da situação, de maneira a evitar a transmissão dentro do hospital. E por último, embora seja um objetivo mais académico, naturalmente
que é importante conhecermos a etiologia das infecções respiratórias, ou seja, o sabermos, se nós nunca fizemos diagnóstico virológico, nunca vamos saber quais são os vírus predominantes, quais são os vírus que estão ligados aos quadros mais graves e, portanto, este objetivo é também um objetivo não tão importante quanto os outros, é verdade, mas também devemos ter em linha de conta. Este slide é para nos relembrar que as metodologias que nós utilizamos hoje em dia para o diagnóstico das infecções respiratórias virais é feito através da biologia molecular, portanto, nomeadamente os testes de PCR, enfim, não só, mas, portanto, enfim, a PCR é a mais utilizada, ou então os testes rápidos de detecção de antigênio. Portanto, enfim, se nos lembrarmos da Covid, relembramos aquilo que é válido para quase todos os vírus respiratórios, ou seja, quase todos os vírus respiratórios que conhecemos podem ser diagnosticados através de biologia molecular e através de testes de antigênio, só um ou outro é que não há testes de antigênio disponíveis. Já sabem, não vamos perder agora tempo com isso, até porque vocês já aprenderam ano passado, portanto, os testes de antigênio, embora sejam mais práticos, mais rápidos, são menos sensíveis que os testes de biologia molecular. E é exatamente isso que nós temos aqui neste slide para relembrar. Portanto, as vantagens dos testes rápidos de antigênio realmente é a sua rapidez, economia e, portanto, poder ser disponível 24 sobre 24 horas, inclusivamente não exigindo nenhuma mão de obra muito qualificada para realizar estes testes. As desvantagens são, como eu já disse, a sensibilidade e depois também outro aspecto importante, a questão da variabilidade dos kits. Não quer dizer que isto também não possa acontecer com a biologia molecular, mas nota-se mais com os testes de antigênio. As vantagens da biologia molecular, naturalmente, é uma sensibilidade maior, por vezes até significativamente maior. Quais são as suas grandes desvantagens? O custo é claramente mais caro sempre do que os testes de antigênio e o tempo de resposta. Embora o tempo de resposta, efetivamente, é sempre mais longo que um teste de antigênio, embora hoje haja testes de biologia molecular, testes de PCR, que já dão uma resposta mais rápida. E é precisamente sobre esses testes de biologia molecular de PCR mais rápida que dedicamos este slide. Portanto, vantagens, a sensibilidade, no fundo a sensibilidade é mais ou menos idêntica aos testes de PCR convencionais, mas aqui tem a vantagem da rapidez. Portanto, temos testes de biologia molecular hoje em dia disponíveis, enfim, sobretudo para os vírus que estão aqui, enfim, também começam já a aparecer para outros, portanto, não são só estes, portanto, até já kits, como iremos ver mais à frente, que podemos pesquisar muitos vírus ao mesmo tempo e de uma forma relativamente rápida, mas estes, portanto, os mais pesquisados normalmente são os vírus da gripe, o essencial respiratório e, naturalmente, o agente da Covid, o SARS-CoV-2. Qual é a principal desvantagem? É o custo, ou seja, a biologia molecular já é mais cara do que os testes de antigênio. Estes testes rápidos são, dentro da biologia molecular, são normalmente ainda mais caros do que os tradicionais de biologia molecular. Uma das abordagens mais em voga atualmente e seguramente quando vocês acabarem o vosso mestrado e começarem a vossa vida profissional ainda mais estará é a dita abordagem sindrómica. Portanto, penso que vocês já terão uma ideia do ano passado. A abordagem sindrómica, em vez de fazermos a pesquisa agente por agente, imaginem, querem pesquisar o micoplasma ou hemófilos, enfim, ter uma técnica de biologia molecular específica para esse agente, claro que é essa, digamos, essa detecção individualizada naturalmente que se vai manter, mas aqui o que vos aparece é um doente com pneumonia ou um doente com uma meningite e, portanto, a abordagem sindrómica nós vamos num único teste, vamos pesquisar 10, 15, 20, às vezes já há painéis de 30 conteúdos, ou seja, podemos pesquisar num único passo muitos agentes, praticamente quase todos os possíveis agentes causadores desse síndrome, dessa síndrome. Portanto, neste caso, estamos a falar da pneumonia, como vocês estão a ver aqui no slide. Portanto, nós vamos poder pesquisar quer agentes típicos, quer agentes atípicos, praticamente quase todos os, como eu vos disse, os agentes possíveis causadores de pneumonia.
Agora, esta abordagem é fantástica, porque realmente temos numa hora o que é que lá pode estar do ponto de vista microbiológico, levanta, no entanto, também alguns pequenos problemas, pequenos barra grandes problemas que nós vamos de uma forma muito breve abordar. Primeiro aspecto que vocês estão a ver aqui no slide, relembrar também, vocês aprenderam isto no ano passado, mas é fundamental lembrarmos que esta abordagem sindrómica com técnicas de biologia molecular não deve, pelo menos com os conhecimentos que temos agora, não deve abordar os ditos agentes típicos como os Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus, Moraxella, Staphylococcus aureus. Porquê? Porque estas bactérias podem fazer parte da nossa flora e, portanto, se tivermos técnicas muito sensíveis, nós vamos ter muitos falsos positivos. Deixem-me só dizer, sem entrar aqui em grandes pormenores, há realmente já algumas casas comerciais que tentam ultrapassar isto de alguma forma, fazendo uma quantificação, ou seja, não é só dizer o pneumococo está presente, mas quantificam, e com essa quantificação fazer-se aqui uma relação e tentar-se perceber e distinguir pela quantificação se será uma colonização ou se será efetivamente uma infecção. Portanto, é uma área muito interessante, isto seguramente vai ter uma grande evolução nos próximos anos, mas de momento detectarmos por biologia molecular os ditos agentes típicos pode levar e leva seguramente a muitos resultados falsamente positivos. O mesmo não acontece em princípio com os ditos agentes atípicos, tem aqui os principais, portanto não vou perder mais tempo, porque em princípio não fazem parte da flora das vias aéreas superiores e, portanto, a sua detecção numa pessoa com um quadro respiratório é muito sugestiva de que possa causar, seja ele o causador da infecção. Mas atenção, infelizmente, isto é uma regra geral, mas temos atualmente já exceções, porque sabemos que afinal alguns destes agentes podem permanecer durante algum tempo nas vias aéreas e, portanto, isto complica a interpretação, é isso que nós vamos ver daqui a pouco. Aqui mostro-vos dois painéis comerciais, portanto, um em cima e outro aqui em baixo, com pequenas diferenças. Eles são todos muito iguais, como vocês veem, o que é que eles têm de comum? Têm realmente as bactérias ditas atípicas e depois têm uma lista de vírus, portanto, praticamente englobam todos os vírus importantes respiratórios para o homem. Aqui uma pequena diferença. Portanto, o painel de cima é um painel pré-Covid, como vocês veem, não se encontra lá o nosso SARS-CoV-2, o de baixo já está atualizado, portanto é mais recente, mas curiosamente o de baixo tem uma falha importante. Se vocês olharem para as bactérias, veem que, por exemplo, a legionela não está ali englobada, o que é, enfim, a meu ver, enfim, e não só a meu ver, uma falha nesse aspecto, portanto, o de cima está corrigido. Deixem-me dizer que agora a maior parte dos painéis já tem estas duas coisas, ou seja, já conjugam, têm todos estes, mais a legionela e mais o SARS-CoV-2, de maneira assim ficarmos com os painéis completos dos vírus e dos agentes atípicos respiratórios. Até uns anos nós pensávamos que não éramos portadores de vírus respiratórios. O que é que isto significa? Significa que quando detectávamos um vírus respiratório e a pessoa tinha sintomas, estava sintomática, com suspeita de infecção respiratória, aquele vírus era assumido que seria o causador da infecção respiratória. Infelizmente, temos vindo a descobrir que não é totalmente assim. Ou seja, o facto do vírus respiratório estar presente tem algum valor preditivo positivo, sem dúvida, mas que infelizmente nós podemos ser portadores durante algum tempo. Aqui a vermelho vocês podem ver, portanto são os agentes atípicos, e aqui a vermelho vocês conseguem ver quais são os vírus respiratórios que ou estão mais associados à doença, ou seja, o que é que queremos dizer com isto? Queremos dizer que é menos provável que eles apareçam como portadores e os outros, pelo contrário, que estão mais associados a um estado portador e, portanto, podemos ter mais falsos positivos. No entanto, obviamente, isto não significa que aquela lista que vocês veem ali, portanto, influenza, vírus respiratório social e metapneumovírus humano, estão mais associados, ou seja, portanto, nós mais raramente somos portadores destes vírus respiratórios, enquanto, pelo contrário, os parainfluenza, os coronavírus, os rinovírus, adenovírus, isto sobretudo ainda por cima nas crianças,
tem que se ter mais cuidado na sua interpretação, mas todos eles podem causar infecção. Portanto, não há aqui preto e branco, portanto, não há aqui uma fronteira a separar completamente estas duas situações, portanto, temos sempre que olhar com algum cuidado e vamos ver de seguida um ou dois exemplos sobre esta situação. E o primeiro exemplo que eu vos queria mostrar tem a ver com a questão das crianças. Portanto, o exemplo das crianças é realmente aqui onde nós temos maior probabilidade de apanharmos falsos positivos. E vejam, eu trouxe aqui alguns exemplos, são exemplos reais, que eu tirei há muito pouco tempo, portanto, do hospital onde trabalho, e vocês veem, começando pelo canto esquerdo, superior esquerdo, por exemplo, uma criança com 3 anos, que faz aqueles testes sindrómico, e vocês veem, portanto, foi duplamente positivo para o entrovírus ou para o rinovírus. Claro, estão os dois a causar infecção? Até podem estar, ou será que algum que está ali estava, de criança era portadora e depois então infectou-se com outro? Não conseguimos ter certeza. Em princípio, provavelmente o rinovírus talvez seja aquele que está mais associado à infecção que propriamente os entrovírus, ou seja, os entrovírus podem estar às vezes mais associados a um estado portador, mas certeza absoluta não temos. O caso abaixo dele, uma criança ali de 2 anos, foi positivo para o metapneumovírus, para o entrovírus. Bom, os entrovírus realmente estão um pouco mais associados, efetivamente, a tal estado portador, portanto, enfim, é provável que o metapneumovírus é que seja o responsável do quadro respiratório da criança, mas não podemos excluir a possibilidade de ser ao contrário, ou de os dois estarem a ter-se infectado com um, entretanto, infectou-se com o outro, e portanto, poderá eventualmente até isso agravar o quadro clínico. Temos aqui, pois, um outro exemplo ali de uma criança de 5 anos. Bom, vejam, tem um metapneumovírus, um adenovírus e um rinovírus, portanto, complicando ainda mais a situação. É difícil responder, enfim, por aquilo que dissemos ali atrás há pouco, talvez, enfim, o metapneumovírus esteja aqui, seja o mais com maior probabilidade esteja a causar doença, mas isto não é uma certeza absoluta, portanto, enfim, o pediatra o que vai tirar daqui é que realmente a criança tem uma infecção respiratória, pronto, isso clinicamente já aparecia, e que será por um ou mais destes vírus, eventualmente, talvez o metapneumovírus, se calhar, e talvez os outros, talvez sejam ali no estado portador. E por último também aqui, enfim, um último exemplo, uma criança de 17 meses, também na mesma linha, portanto, vírus respiratório essencial, um entrovírus, um rinovírus, portanto, também que nos coloca exatamente a mesma dúvida. Pela idade, é possível que o respiratório essencial seja aquele que esteja a causar a doença, enfim, mas, mais uma vez, o mesmo raciocínio. Pode ser assim, pode não ser, pode ser um dos outros, ou pode, mais do que um, ter aparecido recentemente e estar a contribuir para o quadro clínico da criança. Bom, mas no slide anterior nós falámos do que acontecia nas crianças. Mas o que é que acontece nos adultos? Será que também nós podemos ser portadores de vírus respiratórios? Ora bem, tudo indica que sim. Aparentemente menos do que nas crianças, mas também podemos ser portadores de vírus respiratórios. E deixem-me só partilhar aqui estes resultados. Isto é de um estudo que foi feito conjuntamente com o professor Pedro Pova, desta UC. Foi há poucos anos que o fizemos. O que é que este estudo tem de interessante? Que foi um estudo feito em pessoas que estavam com ventilação mecânica, como vocês veem aqui, e a colheita era feita, portanto, com um duplo catéter, portanto, ou seja, que dava uma proteção de maneira a evitar a contaminação das vias aéreas superiores. Portanto, de outra forma, portanto, foram recolhidas secreções, material do aparelho respiratório inferior sem ter a contaminação do aparelho respiratório superior. E vocês veem que, mesmo nos indivíduos que não tinham sinais de infecção respiratória, ainda assim, em 26 foram detectados vírus. E, portanto, inclusivamente até, enfim, em 2 deles até com mais que um vírus. E, portanto, 2 tinham influenza, um vírus respiratório sincicial, enfim, o metapneumovírus para influenzas. Portanto, embora
efetivamente fosse menos do que aqueles que tinham infecção respiratória, portanto, o que é lógico, pronto, ou seja, quer dizer que efetivamente os vírus deviam estar a causar infecção respiratória aguda naquele grupo da direita, que vocês veem aqui na tabela, mas ainda assim nós apanhamos vírus respiratórios nestes doentes que estão internados por motivos que não uma infecção respiratória aguda. Portanto, isto mostra o cuidado que se tem que ter na interpretação destes dados. Lá está, nós passámos, isto não acontecia no passado. Porquê? Porque utilizávamos técnicas como as culturas solares, que eram menos sensíveis. Portanto, nós, ao aumentarmos a sensibilidade, o que é desejável, realmente aumentando a sensibilidade, como vocês sabem, portanto, também aumentamos o valor preditivo negativo, quer dizer, se tivermos um teste negativo, aumenta realmente o valor preditivo negativo, é verdade, podemos excluir a doença, mas a especificidade, digamos desta forma, diminuiu com este aumento de sensibilidade. Portanto, nós começamos a apanhar vírus que se calhar estarão ali numa quantidade muito baixa, que não estão a causar patologia, mas que nós os vamos detectar com as técnicas de biologia molecular. Portanto, temos de ter aqui alguma precaução, mas isto não invalida, de maneira nenhuma, a utilidade dos testes sindrómicos que temos estado a falar. Só temos é que ter cuidado na interpretação. E o último slide que tenho para vos mostrar é uma outra situação. Em adultos, mas uns adultos muito especiais, portanto isto é em idosos. Foi um estudo que fizemos, que a nossa equipe fez há relativamente pouco tempo, há poucos anos, mas ainda antes da pandemia, em que seguimos idosos, mais de 1000, portanto em vários lares, residências da terceira idade, portanto aqui na zona de Lisboa, e que sempre que tinham sinais de infecção, portanto nós éramos chamados, íamos pesquisar toda uma série de vírus e bactérias atípicas. E se vocês olharem aqui para o lado esquerdo, para a tabela 4, o que é que nós vemos? Vemos que nestas pessoas, com alguma frequência, nós detectamos com infecções, ou seja, portanto, havia mais que um agente. Portanto, lá está a mesma questão. Não temos dúvidas que alguns destes vírus estavam a causar infecção respiratória, muito provavelmente estariam, portanto obviamente nós só íamos testar quando eles tinham sinais de infecção respiratória, que portanto é muito provável que um deles estivesse a causar infecção. Agora, como vocês podem, até tripla infecção também, não foram muitos, mas também acabaram por ser detectadas. Portanto, será que os dois vírus, ou até naquele caso que havia 3, estavam todos a causar infecção? Não podemos excluir isso. Portanto, como já falámos há bocado nas crianças, não podemos excluir, mas é provável que não tivessem todos a contribuir para o quadro infeccioso. Do lado direito, aqui vejam também, mais uma vez, agora aqui com outro aspecto, porque aqui, o que é que nós temos aqui do lado direito? Temos aqueles doentes deste estudo que tiveram infecções graves, portanto, hospitalização e ou falecimento. E se vocês forem a ver, portanto, os patogénios à direita, vocês reparam que, por exemplo, no segundo caso, no primeiro caso, perdão, vocês veem que, portanto, houve uma morte que não detectámos nada. Depois vemos um caso grave com apenas um rinovírus. O que pode acontecer, por exemplo, os rinovírus nós sabemos que são os agentes das constipações banais, mas nos idosos podem, por vezes, provocar infecções mais graves. Portanto, é possível que realmente tenha sido o rinovírus que disputou este quadro. Mas, por exemplo, depois a seguir, vocês veem, temos 2 casos de falecimento, que temos a Legionella pneumófila, muito provavelmente contribuiu para o falecimento da pessoa, mas depois temos o metapneumovírus, que sabemos que nesta idade também pode ser perigoso. Agora, será que ele estava lá de passagem, como já vimos que pode acontecer, ou contribuiu para a morte? E depois temos à frente outro rinovírus com Legionella pneumófila, contribuiu ou não? Portanto, isto são as questões que, mais uma vez, e para reforçar aqui, enfim, agora num grupo, como disse, com um escalão etário diferente e claramente o grupo de maior risco, as interpretações que nós devemos ter e o cuidado de ter que tê-las quando vemos os resultados que vêm do laboratório.
Deixem só para terminar realmente relativamente este estudo, já que apresentei este slide, a curiosidade, entre aspas, de vermos algo que não estaríamos à espera, por exemplo, uma legionela pneumófila, no fundo, e foi em 2 lares que detectámos vários casos, portanto, no fundo, enfim, provavelmente, enfim, até terão sido mini-surtos, pois, enfim, por motivos que não interessam agora, depois não podemos avançar muito mais com esta situação, mas, portanto, temos ali, provavelmente, mini-surtos de legionela pneumófila em lares, portanto, enfim, pelo menos foi o que sugeriram estes resultados, e a contribuição de outros vírus, e com o pormenor, já agora, para terminar, se vocês repararem, o vírus neste foi antes da Covid, portanto a Covid não podia contribuir para morte nenhuma, mas também a gripe também não. Portanto, ou seja, aquela ideia que nós temos que só a gripe é que mata no inverno os idosos, é o vírus respiratório que é o mal da fita, pois é muitas vezes, não temos dúvidas, mas como vê, aqui não teve contribuição rigorosamente nenhuma, apesar de ter sido detectado com frequência, como vocês podem ver até ali portanto, na tabela 4, portanto, ele esteve presente, mas como a maior parte dos idosos estavam vacinados, eles não faleceram, nenhum deles faleceu com gripe, mas sim com outros agentes respiratórios.